Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma confissão literária. Nesses tempos em que os livros têm emagrecido muito, perdido páginas, eu confesso que sou fã dos calhamaços. Esses livros volumosos que fazem história, principalmente entre os clássicos. Mas não é necessário, adianto que não é necessário ter muita página para um livro ser bom. Já deixo isso claro. Para um livro ser importante. Mas, tradicionalmente, os livros volumosos, eles, pelo menos aqueles que permanecem no tempo, eles são muito bons. São profundos, são ricos em termos de histórias, emoções, de capacidade de atingir as profundezas da alma humana, em termos de atingir subterrâneos da nossa existência, que num livro curto, magro, nem sempre é possível. Às vezes é também, mas nem sempre. Porque um livro volumoso, geralmente ele abrange uma história que se desdobra em muitas camadas. Camadas que atingem e trabalham os pilares eternos da literatura, como os temas do tempo, do amor, da guerra, da solidão, do abandono, do desespero, do pânico. Existem livros, calhamaços, que contêm todas essas camadas, todos esses pilares da literatura. E é impossível, por isso, ficar indiferente a eles. Eu gostaria de, antes de prosseguir, me identificar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance, do livro de ficção O Ódio Solto no Pasto, Prêmio Sorocaba de Literatura 2023, na categoria Ficção Romance. E, como sempre faço nesse momento, gostaria de pedir para você também, se ainda não o fez, se inscrever nesse canal, compartilhar, comentar, recomendar. Isto é muito bom. Deixo antecipado que eu sou um cara, se você quiser discordar nos comentários do que eu estou falando, fique muito aberto para discordar. Eu sou um cara que gosto de críticas, ao contrário de outras pessoas. Eu adoro críticas, porque elas também são formas de diálogos, e elas podem ensinar a gente. Porque, primeiro, ninguém sabe tudo, impossível isso. A gente sabe sempre uma mínima parte do necessário. E outras pessoas, quando apresentam críticas, elas podem trazer pontos de vista, olhares que nós não estamos enxergando. E nesse diálogo, que pode ser crítico, esse diálogo é de colaboração e é de grande preciosidade. Então, se você quiser fazer críticas, esteja muito aberto também. Estejam muito abertos. Olha, voltando à questão dos calhamaços. Eu trouxe uns exemplos aqui, nem todos estão aqui, nem todos que eu tenho estão aqui, eu tenho outros que estão guardados, tá? Eu tenho, por exemplo, um volume de um dos calhamaços mais conhecidos, chamado Guerra e Paz, o livro monumental
do russo Leon Tolstói, o gigante da literatura russa, Leon Tolstói. Ele tem 1.200 e tantas páginas, em 2 volumes. Para você ter ideia, eu li esse livro em 26 dias corridos, durante umas férias, porque eu não fui viajar naquelas férias, como dificilmente viajo nas férias, mas viajei na imaginação. Viajei pela Rússia do século XIX, viajei testemunhando aquelas famílias criadas pelo Tolstói, que se digladiavam com seus conflitos, com seus afetos, em meio à atmosfera da guerra napoleônica. Havia, ao mesmo tempo, as histórias das famílias, e havia, ao mesmo tempo, também a guerra, a movimentação das tropas napoleônicas que invadiam a Rússia, e depois parece que tudo acontecia ali, e era um labirinto, mas muito bem montado, muito bem construído, de forma a que o leitor parece que faz parte, dá a impressão de que faz parte do romance. É um calhamaço, então ele traz uma dimensão de profundidade muito superior aos livros que podem não ser calhamaços. Repito, não que um livro, para ser bom e atingir uma profundidade intensa, tenha que ser calhamaço. Existem livros curtos, de pouca espessura, que também são muito bons. E a gente pode citar aí vários. Posso citar entre eles Rios Paralelos, do Val Rocha. Esse é um livro de 186 páginas, e é um livro marcante, contundente, que também atinge uma profundidade muito grande, uma profundidade intensa. Outro livro nessa linha de livros magros, emagrecidos, olha, Stanislau Ponte Preta, o inesquecível Stanislau Ponte Preta, com suas histórias curtas maravilhosas. Ivan Lessa, Garotos da Fusarca, muito bom também, olha a espessura, e bons livros. Mas o que eu quero dizer é que livros calhamaços, como o exemplo que eu citei de Guerra e Paz, podem levar a gente a dimensões imprevisíveis de encantamento, de riqueza literária e muitas vezes de sofrimento também. Um outro calhamaço muito conhecido, que é um clássico da literatura, é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Aliás, Dostoiévski e Leon Tolstói, eu diria que são os reis dos calhamaços. Escreveram livros volumosos. O Leon Tolstói, além de Guerra e Paz, tem também Ana Karenina, que é outro livro maravilhoso. Não lembro quantas páginas tem a minha edição, mas é um calhamaço também. E Dostoiévski escreveu Crime e Castigo. Nesse livro você sofre com Raskolnikov, o protagonista que comete um duplo homicídio e depois sente a consciência cobrando dele, por que você fez isso? Você tem que pagar pelo crime que cometeu, e ele sofre com isso, e o leitor também sofre. Mas é um sofrimento de depuração, de aprendizado da existência. É um sofrimento humano que leva a gente a aprender emocionalmente sobre como lidar com a dor, a própria dor, causada pela gente mesmo, pelas decisões próprias, pelas atitudes que você toma.
No caso do Raskolnikov, ele cometeu um crime bárbaro, um crime terrível, e acaba sendo cobrado pela consciência, e isso traz muito sofrimento. E você acaba acompanhando isso de uma forma que, do ponto de vista literário, estético, é uma forma maravilhosa, embora sofrida. O Dostoiévski também tem outros livros que são calhamaços, maravilhosos. Recordo dos irmãos Karamazov, ou Recordações da Casa dos Mortos, são O Idiota. São livros de leitura obrigatória e imperdíveis que eu recomendo. Se você já os leu, com certeza você vai concordar comigo sobre a avaliação de que são obras preciosas para o conhecimento de quem busca conhecimento da literatura, e são também experiências literárias e experiências da existência, e que, se você não os leu, corra, ou pelo menos coloque esses livros na lista dos livros indispensáveis que você deve ler antes de você morrer. Todos vamos morrer um dia. Antes de morrer, alguns livros precisam ser lidos, e que morramos daqui a dezenas de anos. Sai para lá, morte, não vem não. Olha, eu estou aqui com uns calhamaços que também entram nessa categoria, nessa linha de livros que são imprescindíveis, maravilhosos. Gostaria de citá-los como exemplos. Balanço Final, da Simone de Beauvoir. Balanço Final. A biografia de Truman Capote, um dos escritores estadunidenses que eu mais gosto. Ele é autor de um livro, reportagem, que é um clássico da literatura e da reportagem, chamado A Sangue Frio, que você já deve ter ouvido falar, com certeza. Eu já li 3 vezes aquele livro. A Segunda Guerra Mundial, de Anthony Beevor. Esse livro eu leio de uma forma diferente. Ele é um livro cuja leitura, como não é ficção, não é uma biografia, você lê atentamente. É um livro que você lê atentamente, também de forma mais vagarosa. O que eu faço? Essa a dica para quem quer ler um calhamaço e não sabe como. O que eu faço? Eu leio 200 páginas, paro. Aí vou ler um livro que eu estou desesperadamente com vontade de ler e não consigo tempo. Aí vou ler um livro como esse. Um livro bom e emagrecido. Depois eu vou ler um outro livro também, como esse. Vou citar o exemplo do meu livro também. Vou ler outro livro como esse. Depois de ler uns 10 livros, aí eu volto ao calhamaço. Aí eu volto ao calhamaço. Disse aqui, são mais 800 páginas. Volto a ele e assim por diante. Depois eu leio mais umas 200 páginas e volto aos livros, outros livros finos. Isso me dá possibilidade de eu ir avançando no calhamaço, meio sem perceber. Esse livro faz 1 ano que eu comecei, estou terminando agora. E venho lendo nesse ritmo, nessa batida. Outros livros que eu gostaria de mencionar aqui como calhamaços maravilhosos. Oblomov, também de um grande autor russo, Ivan Goncharov. David Copperfield, esse livro tem 500 e poucas páginas, é um clássico aí entre as categorias dos pequenos clássicos, mas a letra é muito pequena, então é um clássico maravilhoso também. David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro do Kafka, eu também estou lendo, são diários do Kafka, estou lendo há menos de 1 ano, mas nessa linha também, leio 100 páginas,
volto aos livros emagrecidos, depois volto a ele. E assim estou avançando nele sem nem perceber. E temos os calhamaços da Clarice Lispector. Aqui são crônicas, contos, calhamaços, porque contos e crônicas reunidas em um único volume. E um calhamaço que eu adoro também, do Lima Barreto, tem aqui 3 romances dele, vários contos e crônicas. Esse aqui também maravilhoso. E você? O que você acha dos calhamaços? Escreve aqui nos comentários, por favor. Qual calhamaço que você leu que você mais gosta? Você tem um modo particular de ler calhamaços também? Gostaria de ouvir isso de você. Eu paro por aqui, gostaria de agradecer a sua atenção e o meu muito obrigado e até o próximo episódio de Pense Comigo.